Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui, agora nós vamos fazer uma cópia, não vamos fazer uma expansão deste site aqui que está na tela. Então, o que eu pensei aqui, não vamos fazer uma expansão porque esse site, cara, é o state of the art, entendeu? É estado da arte, ele é muito bom, muito bem feito, muito bem produzido. Então o que nós vamos fazer é basicamente fazer uma cópia que vai exercitar a ferramenta, que é o Figma, e vocês vão poder estar acompanhando como eu vou fazer a cópia desse site lá. É bem básico, mas é bom para a gente ver a distribuição, o UI, as escalas que a gente vai utilizar, os espaçamentos, como a gente vai organizar as coisas que a gente não havia feito nas vezes passadas, que é organizar os arquivos, deixar o nosso arquivo do Figma bem organizado para a gente não ter problema no futuro caso a gente vá expandir alguma coisa ou modificar ela, tá certo? Então vamos lá para o Figma e vamos começar criando um novo arquivo que vai ser agency. Show. Caso vocês tenham duas telas, é legal vocês colocarem. Vamos aplicar aqui então o nosso frame. Eu aperto a tecla F e aí você pode selecionar aqui os presets. Eu vou escolher aqui o desktop, colocar para 1920, a posição 0, que eu gosto de deixar sempre. Beleza. Depois disso, vamos colocar os nossos grids. Coloco aqui sempre. Clica aqui nesses quadradinhos, vem aqui em grid, seleciona colunas, 12 colunas, 20 de gutter, e a gente vai ver aqui qual que é o grid que eles estão utilizando no website deles. O que eu estou vendo aqui é um grid bem grande, né? A largura do conteúdo é bem grande, eles estão utilizando 1766. Então a gente vai utilizar também 1776. Vamos ver aqui quanto de margem a gente precisa ter cada lado. 1920 menos 1766. Divide isso por 2. A gente tem 77 de margem. Beleza. Tá feito. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos começar. Primeira coisa, a gente tem o nosso background, né? A gente já viu que é um preto, mas é um preto um pouco menos de saturação. E eles utilizam também um noise. Então, a gente pode pegar este valor. E nós podemos vir aqui no nosso plugin de noise. A gente já mostrou em outros vídeos, mas a gente vem aqui, plugins, noise, aí tem esse aplicativo aqui, ele gera um noise para nós. O noise que a gente vai gerar, vamos ver se a gente consegue deixar bastante densidade, profundidade alta, deixar assim, vamos gerar. Perfeito. Aqui, o fio, a gente tem a imagem e aqui nós vamos colocar a cor preta, um noise por cima. Se a gente aproximar, a gente já vê que tem um noise ali, bem legal. Só a gente vai mesclar aqui na questão do nosso Blend Mode. Vamos utilizar aqui um Blend Mode. Legal. Aqui é fio. Agora sim. Vamos utilizar aqui um Blend Mode. Geralmente é Overlay ou Luminosity. Acho que Overlay, tá ok. Beleza. Show.
Deixa eu colocar uma opacidade menor. Vou colocar 30%. Melhor. E agora a gente vai começar. Primeiro, como eu sempre faço, eu venho aqui e uso outro plugin para a gente importar esse site para ver o que a gente consegue dele, de componentes, para facilitar a nossa construção. Esse plugin é bem fácil de utilizar, mas ele demora um pouco para puxar as informações. Então, a gente vai ter um corte, a gente vem aqui em Import, coloca o link, e aí a gente dá Import to Figma e espera. Buenas, terminou aqui. Como a gente pode ver, a gente não conseguiu muita coisa, mas como das outras vezes, ele pega muito bem aqui para nós os line heights e os nossos font sizes, tá certo? E as cores. Let's go. Vamos fazer primeiro o menu. A gente tem um menu muito legal. Para fazer o menu, a gente vai precisar de imagens, né? Imagem do logo. Então a gente vai utilizar, vou botar aqui a tela para vocês verem, o Image, que é esse plugin maravilhoso que faz o download das imagens e também dos vetores. E a gente já pode pegar aqui. Beleza? Aqui eu encontrei então o SVG que a gente precisava do logo. Vamos colocar aqui logo. Menu. Show. A gente já pode vir aqui, pegar ele e arrastar para aqui, para dentro. Aqui. Show. Vamos lá. Vou puxar aqui de novo para nossa tela. Depois de ter baixado tudo que eu precisava. A cor que ele está utilizando aqui na página de About é esse rosinha. Muito lindo. Opa. Não é no fio, né? E sim aqui no Selection Colors. Aqui ele já está como logo menu. Ok. O tamanho dele, ele está utilizando 153 por 21. Então aqui a gente é um pouco menor. Até 21. Ok. Aí a gente tem Work, About, News, Careers, Contact. Vamos copiar tudo, trazer para cá. Bom, aqui nós temos então os nossos itens do nosso menu, que eu trouxe para cá. Agora então, nós vamos posicionar eles aqui. Na realidade a gente vai fazer o seguinte. A gente vai selecionar todos, vai colocar como Auto Layout. Nós vamos aumentar aqui, olha só. E ele já fica um do lado do outro. Ok? Qual é o distanciamento deles? 30 px entre cada um. Então a gente já vai colocar aqui para 30 pixels. A largura para o título, 516. Então a gente já vem aqui, coloca esses dois como Auto Layout. E a gente pode colocar aqui 516. Beleza? Outra coisa que a gente precisa ver é o grid. O grid está usando o mesmo. Então a gente já pode puxar tudo isso aqui para cá. A distância para cima é de 55. Então isso aqui pode vir para cima. 55. Show. Perfeito. Aqui ele está utilizando aquela grotesca. Então, nós vamos modificar de Roboto. Nós vamos colocar a fonte que nós baixamos, que é bem parecida com ela.
Deixa eu pegar aqui, selecionamos o O. Colocamos como isso aqui como auto layout. Selecionamos isso. Auto layout também. Colocamos tudo centralizado. E ele fica bem no final do nosso grid. Perfeito. Na realidade, essa aqui ele parece estar centralizado. Voltando aqui, a nossa cópia do site Basic, né, agência Basic. Algumas coisas que a gente fez errado foi que a gente utilizou essa fonte Agnella, só que agora que eu percebi que ela não tem muitas opções de peso e a gente vai precisar. Então eu tenho uma outra fonte aqui que eu já dei uma olhada antes, que é a Standard, e a gente vai utilizar ela porque essa Standard ela é muito parecida e a gente tem aqui muitas opções, né, de peso da fonte e outras cositas más. Então vamos dar sequência aqui a cópia e vamos lá.
Bom, galera, terminamos por aqui. Cansei, não vou copiar tudo, exatamente tudo, porque iria ficar até muito grande. Vou mostrar aqui para vocês o resultado final. A cópia ficou muito parecida, eu gostei muito de fazer. Deu muitos insights assim para fazer layouts assim com bastante espaço em branco e com essas linhas de divisória, muito foda fazer. Dá muitas ideias para fazer layouts muito bonitos assim e bem com bastante espaço em branco, né? Que é uma coisa muito legal de se fazer. Bom, pessoal, vamos seguir aqui. Quadro do dia, como prometido. Hoje a gente vai seguir a nossa literatura que a gente já vem realizando. A gente vai falar sobre Laws of UX. Vamos seguir para mais uma lei aí. A gente já falou sobre a Jacob's Law, a Fitts Law, né? Relembrando um pouco, a Jacob's Law fala para a gente reutilizar bastante assim padrões que já existem na internet, né? Para diminuir a carga cognitiva do nosso usuário. Então, seguir mais ou menos os padrões de grandes empresas, tipo Google, Twitter, Instagram, esse tipo de coisa assim, que vai facilitar, porque o usuário utiliza essas interfaces todo dia e espera que as nossas interfaces reajam da mesma maneira. Fitts Law, ele fala sobre o tamanho dos nossos objetos e a distância deles, né? Geralmente mais voltado para botões, por exemplo, para deixar as coisas de acordo com a interface que a gente está construindo. Então, por exemplo, no mobile, não colocar um botão na parte esquerda superior, porque vai ser difícil para o usuário atingir aquela posição para clicar. E quanto maior o botão, mais fácil dele ser identificado e maior precisão também. Outra coisa que a Fitts Law fala, relembrando, é o espaçamento, né, entre os nossos botões. Então, por exemplo, aqui no nosso layout, a gente está vendo que os menus aqui do menu de navegação do nosso header tem um espaçamento bem bom entre eles, entre os itens do menu, garantindo então que o usuário vá clicar com uma certa precisão e não vai errar, né, quando ele for interagir com um desses botões. Então, hoje é a Hicks Law. A Hicks Law fala sobre a carga cognitiva que o usuário lida ao usar uma interface, né? Então, quanto mais opções, maior vai ser a carga cognitiva que ele vai estar recebendo ao utilizar uma interface. Então, ele fala que a gente precisa criar uma interface que o usuário não precise pensar muito para interagir com ela. Então, quanto menos essa carga cognitiva, e nesse caso, quanto menos itens a gente tiver, menos poluição, né, a gente tiver no nosso layout, mais direcionado vai ser para o usuário interagir com o que tem ali, né? Vai ser mais fácil para ele interagir. Então, ele diz que o seguinte ensinamento: quanto menos o usuário tem de pensar sobre o que ele precisa fazer para atingir um objetivo, maior a probabilidade dele alcançar, né, esse objetivo. Então, a Hicks Law fala sobre isso, sobre a carga cognitiva, a gente criar interfaces assim que sejam fáceis de o usuário ele saber o que aquilo faz, né? Então a gente pode, por exemplo, utilizar a iconografia. Aqui no Figma mesmo a gente tem vários ícones, né? Depois que a gente começa a utilizar um pouco mais a interface, a gente consegue entender melhor o que ela faz. Mas, por exemplo, se tu vir aqui, a gente tem um jogo da velha, né? A gente sabe que isso aqui é para criar um frame, né? Aqui a gente tem um círculo, então esse círculo é para a gente, né, desenhar elipses. Aqui a gente tem a nossa pen, né? A pontinha da caneta. A gente sabe que a gente pode desenhar. Aqui o T, padrão de texto, né, para escrever textos. Aqui a gente tem os quadradinhos, triângulos, né? Esse aqui é utilizado para ter os recursos como plugins e componentes. Aqui a mãozinha para nós mexer, né, a hand tool. E aqui para a gente adicionar um comentário, que é esse balãozinho bem padrão já da internet,
que a gente encontra por aí. Então, isso aqui faz bem enxuto, né? E facilita para o usuário identificar o que significa cada coisa aqui, certo? O que cada coisa faz. E é isso, diminui a carga cognitiva do usuário. Beleza? Buenas, por hoje é isso. Um abraço, fiquem bem.